Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos mais uma manifestação de Jesus Cristo, onde João Batista anuncia novamente e manifesta a pessoa do Messias. Jesus está passando e João diz: Eis o Cordeiro de Deus. 2 de seus discípulos que estavam ali escutando sua pregação, participando daquele momento com João Batista, vão deixar João Batista e vão começar a seguir Jesus. Esses 2 discípulos eram João e André. Esses discípulos vão até Jesus e perguntam a ele: Onde moras? Jesus não diz aonde mora, mas convida esses discípulos para ver aonde ele morava. E aqui nós temos um ensinamento importante, porque Jesus vai se manifestando no caminho aos seus discípulos, no seguimento. Assim também é na nossa vida. Na medida em que nós nos colocamos no seguimento de Cristo, Jesus Cristo ele vai se manifestando, se dando a conhecer a cada um de nós. E assim nós vamos crescendo na convicção de quem é Jesus Cristo para cada um de nós. Por isso que esses discípulos, eles são atraídos por Jesus Cristo, pelo Cordeiro de Deus. Eles começam a seguir. Jesus vai fazer uma pergunta essencial a eles: O que estás procurando? E aqui, essa pergunta manifesta também a pergunta que Cristo faz a cada um de nós, no segmento, o que nós estamos procurando. E nós precisamos verdadeiramente saber o que nós estamos procurando no segmento, porque se nós estamos procurando a coisa errada, nós vamos sempre nos frustrando e sempre permitindo com que a malícia, o pecado cresça em nosso coração e na nossa consciência. Por isso que Jesus faz essa pergunta essencial: o que estás procurando? Nós devemos procurar sempre o reino dos céus, Jesus Cristo, Deus. Isso é sim o objeto da nossa procura, do nosso anseio interior, do anseio mais profundo do nosso coração, porque somente Deus, somente Jesus Cristo, somente o reino dos céus pode realizar essa obra de plenitude em nós, porque Deus, Jesus Cristo e o reino dos céus, eles são um único objeto, porque o reino dos céus nada mais é do que a intimidade com Deus. E Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Essa é a grande obra que Ele realiza na nossa vida. Por isso que quando nós procuramos outras coisas no segmento, nós não encontramos essas outras coisas. E essas coisas, que essa procura vai sempre nos frustrando. Porque todas as outras coisas desse mundo, essas coisas elas não podem trazer realização e plenitude à nossa vida.
todas as coisas dessa terra só trazem desespero, porque elas passam. E só Deus pode realmente trazer felicidade, realização e plenitude. Depois eles vão perguntar aonde moras, porque é importante saber o fim último da caminhada, daquela caminhada. E, na verdade, Jesus Cristo não diz aonde mora, mas chama para o seguimento, para caminhar, porque a nossa vida nessa terra é um seguimento rumo ao reino dos céus. Se nós olharmos bem o Evangelho inteiro de São João, nós vamos perceber que a resposta dessa pergunta não está aqui. Quando esses discípulos chegam à casa de Jesus Cristo e ali permanecem com ele por aquele dia. Mas a resposta está lá na última pregação de Jesus Cristo, quando ele fala da morada eterna, mas também quando ele fala que quando nós praticamos a palavra, colocamos em prática o mandamento, o Pai e Jesus Cristo vêm em nós pelo Espírito Santo e faz morada em nós. Por isso que nós precisamos entender, essa morada é a morada de Jesus Cristo, é o reino dos céus, mas nessa terra é o coração de cada ser humano que se abre para a obra da graça divina. Depois, na segunda parte do Sagrado Evangelho, nós contemplamos que o evangelista vai dizer que permaneceram com ele naquele dia. E permanecer é uma obra da graça divina, é um efeito, é um fruto, porque permanecer significa perseverar. Estar com Jesus Cristo e permanecer com Ele, perseverar no seu caminho, significa que esses homens tiveram um verdadeiro encontro com Ele, porque eles entenderam qual é o objeto da procura, eles entenderam realmente que para estar com Cristo é necessário segui-lo, ir para ver o que Jesus Cristo quer mostrar. E assim nós vemos que João, que teve essa experiência com Cristo, ele vai dizer no Sagrado Evangelho, era por volta das 4 da tarde. João escreveu esse texto sagrado, é o último evangelho a ser escrito. Escreveu já na sua velhice, mas ele lembrava a hora, o momento exato daquele encontro, que era por volta das 4 da tarde. Isso manifesta verdadeiramente que quem eles encontraram não era um homem qualquer, mas sim um Deus feito homem, o Messias, o Mestre, o verdadeiro Mestre, aquele que anuncia a verdade, aquele que se manifesta na nossa vida, na medida da nossa abertura de coração para Ele e do nosso desejo de segui-lo verdadeiramente, com as nossas limitações, mas tendo certeza que a sua misericórdia vai purificando a nossa vida no decorrer do caminho. O mais importante na nossa vida não é ser perfeito, mas sim perseverar, porque é nessa perseverança, nesse permanecer com Cristo, que nós vamos sendo purificados por Ele mesmo, pela sua graça divina. E quanto mais perseveramos, mais teremos a certeza do céu. Por isso é essencial para aqueles que já estão no caminho, o que estás procurando? Essa é a pergunta que verdadeiramente nos permite permanecer e perseverar no seguimento de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.